Be the Story, um podcast do Grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença, para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões: alimentação, ambiente, apoio à comunidade. Tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios. Hoje falamos do consumo moderado de açúcar. É muito diferente nós consumirmos a frutose isolada, não é? Porque é um açúcar simples, ou se de facto consumirmos dentro da fruta. Ou seja, quando nós estamos a comer fruta, não estamos só a comer o açúcar, embora seja um alimento doce, e o impacto que tem no organismo é completamente diferente se nós comermos a fruta inteira ou se consumirmos apenas o açúcar, não é? O protagonista da história de hoje é a Susana Pasadas, e já lá vamos a este nome, é nutricionista do Grupo Jerónimo Martins, e ao longo dos próximos minutos vai estar aqui connosco para falar da importância do consumo moderado de açúcar. Não sei porque é que fiquei eu a fazer este episódio. Para a manutenção de uma vida saudável. Olá Susana, bem-vinda. Antes de mais, quantas vezes já fizeram piadas com o teu apelido? Há muitas. É sempre um desbloqueador de conversas fantástico. Até eu não sei se costumas dar consultas de nutrição ou se o teu trabalho é assim mais a nível empresarial, mas numa consulta acredito que digas às pessoas que só podem comer às pasadas sopa, hortaliças, coisas assim, não é? E não Exatamente. As coisas que nós normalmente comemos às pasadas, que é tipo pipocas e gelados, mas já lá vamos às coisas com açúcar. Antes de mais, uma curiosidade que eu tenho quando soube que trabalhavas com o Grupo Jerónimo Martins, eu não fazia ideia que estas grandes empresas têm nutricionistas. Sabia que as pessoas têm. Eu já tive vários, porque depois normalmente fujo deles, faço assim uma espécie de ghosting, vou uma vez, digo que vou cumprir tudo e depois não tenho coragem de voltar, mas não sabia que neste caso a Jerónimo Martins tinha um nutricionista. O que é que faz um nutricionista numa organização destas? Na verdade, nós não somos só um. São vários. Neste momento, portanto, a equipa de nutrição que se concentra mesmo nestas temáticas da nutrição e do impacto da nutrição na saúde, somos 3 elementos. Mas a Direção de Qualidade e Desenvolvimento de Marcas Próprias ainda tem mais 2 elementos com formação em nutrição, não é? E trabalhamos todos em conjunto. Equipa. E fazem concretamente o quê? Acredito que muita coisa, mas 1 ou 2 exemplos que me possas dar para perceber Sim. Qual é a utilidade de um nutricionista, Claro ou de que vários, sim. É assim, a Jerónimo Martins tem as suas próprias marcas, não é? Portanto, desenvolve produtos próprios, não é? Produtos próprios com as suas marcas, e é muito interessante porque nós temos total autonomia para definir o que é que são esses produtos, não é? E daí, portanto, o nosso... Tem o poder. É verdade, felizmente, ao longo dos anos, não é? Fomos realmente ganhando, de facto, esse espaço dentro da organização. E há também uma preocupação, acredito, cada vez maior que os produtos sejam saudáveis, não é? Mesmo Exatamente. Aqueles que às vezes associamos a um bocadinho menos saudáveis e que são para comer só em dias especiais, mesmo esses, se calhar às vezes não precisam ter aquele exagero todo de gordura ou de açúcar. Precisamente. E podem saber bem na mesma, não é? Que também é muito essa a preocupação. O desafio é mesmo esse, não é? Quando nós, de facto, definimos as receitas e moldamos de acordo com os princípios da alimentação, não é? E das nossas recomendações, mas que de facto eles saibam igualmente bem, não é? Porque isso é um aspecto extremamente importante. E ao longo desse processo vocês vão experimentando as coisas, vão provando? Sim, temos várias fases de facto de dera. teste. Não somos só nós que testamos, não é? Também Claro. são os consumidores em painéis cegos, não é? Que nos dão de facto esse feedback se o caminho está a ser o correto, não é? E fazem uma festa quando a receita correu bem e olha, nós reduzimos espetacular. aqui o açúcar e ninguém notou, não é? Aquela coisa, espetacular, roubar ali um são bocadinho. dias de festa, realmente. E ter um resultado bom na mesma. Susana, como é que uma pessoa como eu, que digamos não despreza as coisas doces, pelo contrário, pode encontrar bons substitutos na sua alimentação, para não estar sempre a comer coisas com açúcar e que façam mal? Bom, no dia a dia, de facto, há espaço para os alimentos que são naturalmente doces, não é? Estamos a pensar, por exemplo, na fruta da época, fruta Porque fresca. A frutose também é açúcar, é isso? É açúcar, mas é muito diferente nós consumirmos a frutose isolada, não é? Porque é um açúcar simples, ou se de facto consumirmos dentro da fruta. Ou seja, quando nós estamos a comer fruta, não estamos só a comer o açúcar, embora seja um alimento doce, estamos a consumir uma série de outros assim, nutrientes conjunto, importantes, não é? E o impacto que tem no organismo é completamente diferente se nós comermos a fruta inteira ou se consumirmos apenas o açúcar, não é? Que a fruta tem. Por isso, se calhar, não vou dizer um disparate e não é, mas é por isso que muitas vezes os nutricionistas recomendam, lá está, como fui a vários, eu sei a teoria, que se coma a fruta e não que se bebam os sumos. Imagina, é melhor comer uma laranja do que beber um sumo de laranja, porque é por causa disso. É porque se nós pensarmos, não é? Para nós reconstituirmos um sumo por exemplo, de laranja, não é? Em casa, nós não usamos só uma laranja, Pois não é? é, Portanto, aquilo o sai valor pouco. calórico
dispara, não é? E de facto, se nós temos uma preocupação No fundo, em não estamos a comer aumentar o 3 peso, laranjas num copo, não é? E não reparamos. E não comeríamos 3 laranjas, porque é isso mesmo, temos é uma isso sensação mesmo. maior de que ficamos logo cheios, não é? É Mas isso ainda há mesmo. poucos dias me bati com esse drama, porque o meu filho pede-me sumos de laranja a toda a altura e ele ficou muito desiludido ao ver a quantidade de sumo que dá uma laranja. Eu pus-lhe no copinho e ele, é só isto. É assim um fundo de copo muito Pronto, triste, pode não é? sempre diluir com um pouco de água, não é? Para Sim, criar sim. de facto Fica uma assim uma ilusão maior. espécie de infusão, não é? Sim. Pode dizer-se, isto ouve-se muito e fala-se cada vez mais do açúcar, até por motivos óbvios. Eu acredito que o consumo de açúcar tenha vindo a aumentar. Podemos falar dele assim como uma espécie de inimigo escondido nos nossos frigoríficos, na nossa despensa. É mesmo uma coisa grave ou isso é um certo exagero da moda de diabolizar o açúcar? Não, na verdade, o que acontece é que as nossas células precisam de açúcar, não é? As células, através do açúcar, não é? É que transformam em energia e isso é extremamente vital, não é? As nossas células precisam de energia, o nosso organismo Para nos precisa de mexermos. energia. Agora, o que acontece é que o açúcar em excesso é prejudicial, isso também não há dúvida alguma. E o excesso de açúcar no dia a dia retira qualidade à nossa alimentação, porque na verdade o que acontece é que adiciona energia, mas sem qualquer outro atributo associado. Portanto, não temos mais nenhum nutrientes lá, é apenas açúcar. E por outro lado, nós também sabemos hoje que a relação do consumo excessivo de açúcar com a saúde, ou melhor, com a perda de saúde, é também uma realidade, não é? Nós temos os problemas de cáries dentárias que acontecem logo desde miúdos, portanto não é só nos graúdos que isso acontece. Excesso de peso, obesidade e todas as doenças que estão associadas de facto, quer ao excesso de peso e à obesidade, não é? Que muitas vezes têm como fonte, de facto, o excesso de açúcar e, obviamente, e outros hábitos alimentares menos saudáveis. E nós podemos, isto fará sentido ou não, dividir os açúcares entre os açúcares que fazem bem e os que fazem mal, ou pronto, os que fazem menos mal. Por exemplo, o açúcar da fruta, já falámos, mas fará tão mal quanto o açúcar que se põe no café, por exemplo? Não faz, não é? É assim, nesse exemplo concreto eu diria que a opção sempre mais saudável é consumir a peça de fruta, não é? E se de facto ainda há o hábito de adicionar açúcar no café, a recomendação é ir reduzindo aos poucos, não é? Gradualmente até conseguir parar, não é? Exatamente. Há muita gente, café por acaso não bebo, mas chá, fiz esse exercício e percebi que durante anos não sentia o sabor do chá, porque se nós pusermos açúcar num chá, sabe só mesmo a água com açúcar, não é? Exatamente. E portanto as pessoas até podem ter aqui novos sabores para descobrir, porque às vezes o açúcar encobre um bocadinho o resto. Eu quando vou ao supermercado e vejo os rótulos, por acaso tenho este hábito, gosto de comparar, e hoje em dia são um bocadinho mais fáceis de ler, não é? Já há aqueles códigos das cores e tal que facilitam. Eu percebo que o açúcar ainda é muito usado na indústria alimentar, ou seja, nós estamos aqui a falar de açúcar e uma pessoa pode estar a ouvir-nos e a pensar, eu não como bolas de Berlim, não como gelados, não como açúcar, mas há muito açúcar, digamos, invisível, presente em vários outros alimentos que nós às vezes nem imaginamos, seja iogurte, seja o que for. Tem havido mudanças nesse sentido ao longo dos tempos? Sim, sem dúvida. O que acontece é que o açúcar de facto é um ingrediente que tem várias funções, não é? O óbvio é melhorar o sabor, obviamente, mas depois também tem ali algumas funções tecnológicas, como melhorar a textura de alguns alimentos e mesmo o aspecto. Agora, o que tem vindo a acontecer, e concretamente no caso da Jerónimo Martins, não é? Que tem muitas marcas próprias à sua responsabilidade, tem havido de facto um esforço e um trabalho muito grande em reduzir gradualmente o teor de açúcar dos seus produtos. E tem-lo feito... É para não ser um grande choque também para o consumidor, não? Tem que ser gradual, não é? Uma pessoa está habituada a comprar um determinado produto, um iogurte, imaginemos, e depois leva para casa um completamente diferente, pode ser terrível, não é? É como se vamos tirando aos bocadinhos e pode ser que ninguém note, não é? E é essa a estratégia. Agora, nós fazemos-lo também com a confirmação em testes de consumidores cegos, de facto temos essa garantia que os consumidores habituais não notam diferença, não é? E é a melhor forma de estratégia para nós realmente termos esse impacto em termos de saúde pública. Agora, fazemos-lo habitualmente, não à custa dos edulcorantes, não que os edulcorantes também não possam ser muito úteis em algumas situações, mas porque o propósito é mesmo habituar os consumidores a sabores ligeiramente menos doces. Os edulcorantes têm um bocadinho má fama, não sei se é justificado ou não. Houve uma altura que era assim, meu Deus, não comas nada que tenha um ou aquelas coisas. Pronto, eles podem ser interessantes de facto em algumas situações, não é? Se há uma pessoa, por exemplo, que tem realmente obesidade, excesso de peso e que necessita claramente reduzir o valor calórico da sua alimentação, os adoçantes têm essa vantagem porque não têm
valor calórico, não é? Agora, nesta perspectiva de educar o palato, de educar o sabor, como eles igualmente dão aquela sensação vício, de muito entre aspas, doce, continua, não é? Continua, mas nós de facto temos feito esse trabalho privilegiando a não adoção dos adoçantes, e só na última década nós conseguimos, e porque nos focamos também sempre muito nos produtos de maior consumo, não é? Daqueles que são mais vendidos, conseguimos reduzir mais de 1.700 toneladas de açúcar, só com estas pequenas alterações, mas lá está, são produtos de facto de muito consumo e portanto o impacto é gigante. Nesta redução é de impressionante, de facto. Às vezes vemos aquelas imagens, aquelas infografias ou mesmo imagens físicas de quando se põem assim pacotes de açúcar com o açúcar que consumimos ao longo ou de uma semana, ou de um mês, ou de um ano. Quando é um ano ainda mais impressionante é. E às vezes só visualizando é que percebemos que isto é muito açúcar, não é? Falando às vezes em valores, em números, não é tão fácil de ver. Se eu for então ler as embalagens como deve ser, posso perceber a quantidade de açúcar que estou a consumir e quando é que estou de alguma forma a pisar o risco, como é que eu não vendo de facto esses pacotes ou as garrafas cheias de açúcar, como é que eu posso perceber isso olhando só para os rótulos e lendo as embalagens? Sim, é possível. Nós temos duas informações complementares, não é? Por um lado temos o valor total de açúcar por porção e temos a percentagem do valor de referência que serve apenas para termos uma ordem de grandeza, não é? Se é muito, se é pouco, claro que esse valor de referência está com base num adulto médio, não é? Sim, portanto, não é obviamente personalizado a cada situação. No futuro, quem sabe, não é? Assim, lemos um QR Code e vai para as nossas necessidades. Fica aqui uma ideia para a Jerónimo Martins, quem sabe? E vai para as necessidades calóricas de cada um. Mas já dá para ter uma ideia, não é? A partir desse standard. Sim, do valor total de açúcar que aquele produto fornece. Mas, para além disso, depois temos a lista de ingredientes, não é? Que nos permite fazer a distinção. Diga-me se isto é um mito ou não, Susana, que eu vi uma vez e não sei se é verdade. Pareceu-me que faria sentido, que é o ingrediente que existe em maior quantidade nesse alimento é o que vem primeiro na lista dos ingredientes. Certo. Depende desse truque. Se diz logo açúcar, Exato. logo a entrar é porque tem muito açúcar. Devem ser gomas ou assim, não é? Não, mas isso é interessante porque muitas vezes o valor total de açúcar, como é o açúcar total do produto, muitas vezes não nos diz se ele está naturalmente presente ou se é porque a receita tem muito açúcar adicionado, não é? E, portanto, para isso nós temos de facto de perder ali mais uns minutinhos e olhar para a lista de ingredientes, não é? Porque realmente se aparecer glucose, xarope de glucose, frutose, lactose, são tudo sacarose, sinónimos de açúcar. Não é? E o produto pode não ter nada disso e ter um valor de açúcar significativo, mas porque se calhar tem leite, frutas, cereais na sua composição, não é? E fará toda a diferença. Tem esse açúcar naturalmente presente. Exatamente. Eu tenho 2 filhos pequenos ainda e vejo que há muitos pais que tratam assim o açúcar como o tal bicho-papão, não é? As crianças não lhe podem tocar, às vezes quando numa festa assim infantil, agora não temos tido muitas com a pandemia, mas lembro em festas infantis às vezes vê-se uma criança que vai louca para a mesa, seja dos croquetes ou neste caso dos bolos e das sobremesas e dá a ideia que ataca tudo, essa coisa de os privar ao máximo e de eles não terem qualquer contacto com o açúcar, não pode às vezes causar o efeito contrário e eles ficarem absolutamente, é um bocadinho o fruto proibido, não é? Neste caso, ou a frutose proibida, novidade, não é? E aquela coisa de se eu não posso comer isto em casa e agora estou com uma mesa que tem tudo à disposição, vou comer tudo, não é? Como é que se faz este equilíbrio? Não é fácil gerir, também não lhes quero dar, quando são mais pequenos então, no meu primeiro filho até aos 2 anos consegui que ele nem soubesse que isso existia, agora com o mais novo é mais difícil que ele já vê, mas como é que se deve gerir esta coisa? Escondemos que existe açúcar no mundo, oferecemos, não oferecemos, como é que isto se faz? Pronto, eu acho que parece-me que de facto a melhor estratégia será termos de facto consciência que a adição de açúcar, seja através de mel, seja através de xaropes, de sumos de fruta, está realmente contraindicada até aos 12 meses, porque de facto as desvantagens são tantas, e as vantagens não devem ser nenhumas, não é? Mesmo Sim. prevaricar. Agora, de facto o sabor doce também é algo que é muito inato, não é? Aliás, o bebê é o primeiro sabor que toma contacto através do leite materno ou do leite de fórmula. Depois, o dia-a-dia deve ser uma coisa, não é? Os momentos festivos devem ser outros, não é? Eu acho que esta é a melhor forma, Ou seja, até porque em termos de ingestão não haver uma proibição total, não é? É tipo reservado de facto para os dias festivos, não é? E no dia-a-dia, de facto, não há lugar para o açúcar adicionado, não há mesmo. Mais fácil é isso, que até não ter em casa nada dessas coisas, não é? E guardar para os aniversários, para o Natal. Sim, no leite, no iogurte sem açúcar, nas frutas frescas. Até porque eles habituando-se a isso não estranham nada e acham bons. Tenho lá tem 2 grandes doces, fãs de iogurte natural e até me faz alguma impressão como é que aquilo é um bocadinho ácido, não é? Mas eles vão com toda a coragem. Adultos, de facto, já há aqui uma panóplia de sabores muito mais diversificada, não é? Para os bebés e crianças não é tanto assim. Sim, eles comem aquilo com o mesmo ar com que eu comeria, não sei, baba de camelo. Susana, esclareça uma coisa e antes de terminarmos, isto ouve-se cada vez mais hoje em dia a ideia de que o açúcar vicia. Isto tem algum fundo de verdade ou não?
Bem, como dizia há pouco, de facto, o sabor doce é algo que é inato, não é? Portanto, é muito difícil crianças e adultos não gostarem do sabor doce, não é? Porque isto é algo que tem a ver com a própria sobrevivência da espécie, não é? Agora, também é verdade que o gosto se treina, não é? Se molda e nós podemos tirar partido disso. Portanto, se não conseguimos, numa determinada fase da vida, consumir pouco açúcar, nós temos que tentar inverter aqui alguns hábitos viciosos, e sim, ciclos viciosos, que é, por exemplo, evitar ter por perto, se calhar deixarmos de passar pelaquela pastelaria que tem uma montra fantástica, não é? E que aí será mais difícil, de facto, não termos vontade de testar e de comprar. Arranjarmos estratégias para evitar, não é? Nós temos que realmente evitar. Quando o consumo, de facto, é muito excessivo e nós temos necessidade, por uma questão de saúde, não é? De prevenção, não consumir em excesso, nós temos que arranjar aqui estratégias. Mas a ideia de que há um vício do género, hoje como 2 chocolates e portanto amanhã vai-me apetecer outra vez, isto é mais psicológico, se calhar, do que aditivo. É mais comportamental, okay, porque na verdade, felizmente, os últimos estudos indicam que o açúcar não é igual à cocaína, não é? Pois já vi essa comparação, sim. Nem sequer se consome da mesma maneira, fica aqui a salvaguarda. O que não significa ainda que, em algumas situações mais particulares, mais individuais, não haja aqui de facto distúrbios alimentares, compulsões alimentares, que depois têm que ser tratadas, não é, de forma mais especializada. Mas de uma forma geral, não é, a estratégia é quem consome muito açúcar, não arranjar essa desculpa do sou viciado e não consigo parar. Não. E concentrar-se em estratégias, até com a ajuda do nutricionista, provavelmente, que o ajuda a conseguir evitar, reduzir, não é? Não é eliminar completamente, mas a melhor estratégia guardar. É diminuindo aos poucos, não é? Porque assim... Acho que isso é um conselho que fica da conversa de hoje, porque essa diminuição gradual, pelos vistos, funciona em todos os casos, seja nos produtos do supermercado, seja na nossa vida. Muito obrigada, Susana. Obrigada eu. Susana Pazada esteve hoje connosco a ajudar-nos aqui a consumir açúcar, sim, mas com moderação, que é uma coisa importante na vida e que nem sempre temos. Este podcast está disponível nas plataformas digitais, no site da Renascença e em bidastory.pt, onde poderá encontrar artigos relacionados com o tema da alimentação saudável, bem como outras dicas para reduzir o consumo de açúcar. Para a semana, novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá!